Oi, parece que esses dias houve uma intervenção na Ordem dos Músicos do Brasil e parece que agora quem está comandando é o Sindicato dos Músicos. Então a OMB agora está sobre o controle da Ordem dos Músicos. O que isso vai mudar para a gente? A grande verdade é que a Ordem dos Músicos do Brasil nunca fez muita coisa pelos músicos, a não ser policiar os trabalhos dele. Ela nasceu, acho que em 1960, essas coisas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso não, mas foi na época da ditadura para que ela pudesse controlar o trabalho dos músicos. Naquela época, a música servia muito como uma forma de protestar contra o regime militar que estava imperando no país. E então os músicos para tocarem em qualquer lugar tinham que ter a carteirinha da Ordem dos Músicos, senão ele pagava uma multa, ele poderia ser preso, ele sofria severas penalidades e não poderia exercer a sua profissão, ganhar a sua vida como músico, por mais profissional que ele fosse. Acontece que o tempo passou, a ditadura caiu e ela continuou durante muito tempo ainda a controlar o, os músicos. Até que houve uma época em que alguns músicos, se eu não me engano, uma banda gaúcha estava tocando numa localidade e chegou um fiscal da ordem e quis proibir que eles ficassem tocando naquele local. Então eles entraram com uma petição de uma liminar com o juiz e o juiz concedeu a eles o direito de poder tocar sem apresentar nenhuma carteirinha da Ordem dos Músicos. Bem, de lá para cá, a carteirinha passou a ser desnecessária. E, na verdade, o pessoal já vinha tocando já sem usar a carteirinha, sem utilizar nenhuma autorização. Simplesmente os músicos iam tocar e não muitos músicos nem sequer eram cadastrados na Ordem dos Músicos, não tinham a carteirinha. Foi então que a Ordem dos Músicos passou por uma reformulação, saiu os dirigentes antigos e entraram uns novos dirigentes. E acontece que parece que também não deu certo. E agora recentemente um amigo meu que frequenta a Ordem dos Músicos me disse que tudo havia mudado de novo e que agora ela está sobre a direção e o controle do Sindicato dos Músicos. Bom, para concluir, eu acho que não muda nada, trocar nada por coisa nenhuma, porque os músicos pagam acho que R$ 450 para se inscreverem e pagam uma anuidade que começa com R$ 140 em janeiro do ano e a mensalidade você vai pagar no final do ano, em dezembro, mais ou menos 180 e alguma coisinha. E qual é o retorno que ele tem? Ele não tem retorno nenhum, ele não tem seguro de saúde, ele não tem aposentadoria, ele não tem convênio médico. Antigamente você estudava teoria na Ordem dos Músicos e não pagava nada. Hoje eles cobram
para te dar aulas de teoria. Dizem que lá tem um estúdio de gravação, mas se você vai gravar alguma coisa, provavelmente você também vai ter que pagar uma taxa para poder usar o estúdio deles. É uma pouca vergonha isso que acontece nesse país com os músicos. Eu acredito que em países mais evoluídos, como os Estados Unidos e na Europa, os músicos têm uma garantia, têm mais mordomias e talvez não paguem a mesma taxa que paga neste país. Aliás, esse país é muito caro, e tudo que você vai fazer é muito caro. E a ordem dos músicos não é diferente. E eu acho que tinha que acabar acabar de vez com essa organização, porque se ela não dá retorno nenhum e cobra uma taxa dos músicos para dar um pedaço de papel, para dar uma carteirinha, isso é um absurdo. Talvez até seja uma forma de estelionato, porque está vendendo uma coisa que, que não é nada, é só um pedaço de papel. Então, eu conheço músicos que estão atualmente doentes, toda a vida tiveram a carteirinha e hoje estão doentes, estão desamparados, contando com a ajuda do SUS, de amigos, de parentes, e porque não tem condições de, de se tratar. Então, para que serve uma instituição dessa? Apenas para que você use uma carteirinha, só para você ter o prazer de dizer eu sou músico de carteirinha? Isso é um absurdo. Então, tem que acabar com essa instituição. Ela não dá retorno nenhum para os músicos. Você paga por uma coisa que você não tem. Você paga, você não tem garantia. Se você ficar doente, você é obrigado a tirar do próprio bolso o seu tratamento. E se você está doente e não pode trabalhar, como é que você vai poder tirar do próprio bolso? Então é isso aí. Deixe opinião se você é músico, se você é músico registrado, se você é músico de carteirinha. Deixe a sua opinião no, na descrição do vídeo. Qual é a vantagem que você tem por ter a carteirinha, tá bom? Então, um abraço para você.